E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando aqui para mais um treino aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, vou gravar um treino de superior completo para vocês. Eu tive um pequeno probleminha aqui no primeiro exercício, esse aqui é o segundo já que eu estou fazendo, mas o primeiro o microfone não conectou e aí gravei e não pegou o áudio, então vou falar um pouquinho, repetir o que eu tinha falado e também falar um pouquinho sobre o primeiro exercício, mas basicamente dizendo pra vocês como é que eu tô hoje. Ontem foi day off, dia de descanso, então tô sentindo bem disposto. Eu vim num horário hoje um pouquinho mais cedo do que o normal, agora são 2h30 quase, mas eu tive uns compromissos de manhã, então eu não consegui fazer todas as refeições do jeito como eu queria. Acordei um pouquinho mais tarde, porque ontem eu fiquei até tarde resolvendo coisas de trabalho. Então, e aí tive duas reuniões já de manhã, assim, uma seguida da outra. Só consegui comer rápido ali entre elas o que seria meu café da manhã. E aí, como logo depois da segunda reunião eu ia ter que vir pra cá, eu não quis almoçar, porque senão ia ficar muito cheio, fiquei com um pouco de medo de passar mal. Então eu só peguei o que seria o meu lanche da tarde e joguei pra antes, né, de vir pra cá. No lanche da tarde normalmente seria pão com ovos, então eu já comi o pão e aí, como eu tive que correr, eu tô tomando um whey aqui. Vou tomar agora antes de começar o treino, realmente para evitar de que eu fique me sentindo fraco. Mas por enquanto eu tô de boa. Chegando em casa já vou fazer o almoço e aí depois a próxima refeição vai ser só o jantar, porque agora eu tô com 4 refeições nesse momento: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E é isso. Vou fazer aqui meu segundo aquecimento aqui nesse exercício de peito. Eu comecei com um de costas, né, superior completo, como eu tinha falado no último vídeo. Eu gosto bastante de ir intercalando os grupos musculares, né? Então aqui vai ser superior completo, eu vou fazer um de costas e um de peito. Aí provavelmente mais um de costas e depois mais outro de peito. E aí depois seguindo para provavelmente ombro e depois braço e antebraço. Então esse é o plano, geralmente, como é que eu divido os meus treinos superiores. É isso basicamente. Eu vou tentar fazer o vídeo de hoje um pouquinho mais curto para, enfim, não ficar esses vídeos longos de 40 minutos ou mais. Fazer esse teste, né, ver como é que vai ser a adoção. E é isso, vou tentar manter ele uns 20 minutos mais ou menos. Então provavelmente eu vou gravar um aquecimento e uma série válida só de cada um, seguindo aquela mesma ideia. Fiz o primeiro ali de costas, que foi uma puxada unilateral. Então também a ideia é ser aumentar a carga e diminuindo o número de repetições, né, para chegar mais próximo da falha. E lá, como foi um exercício unilateral, usando aquela técnica de dar o descanso entre cada lado, né, ao invés de fazer os dois lados e depois descansar tudo, fiz um lado, descansei 1 minuto, fiz outro lado, descansei mais 1 minuto. É assim geralmente que eu gosto de fazer. E como também eu tô na penúltima semana, né, do treino, né, que geralmente dura ali um mês, umas 5 semanas, eu já tô numa fase de que já é bem próximo da falha, ou estão na falha. Então, para os exercícios de costas, eu já estou começando a usar o strap, e geralmente só na última válida. Provavelmente na semana que vem é que eu usaria em todos, né? E só continuando fazendo exercício de antebraço. Então, vocês também vão perceber isso aí, que provavelmente na primeira válida eu vou estar sem o strap e na última válida eu vou estar usando o strap. Então, vamos lá. A primeira válida aqui, que vai ser a que eu vou gravar para vocês.
Isso, bom, cheguei bem próximo assim do limite mesmo, é isso que a gente quer. Bom, aqui a gente vai agora então pro segundo de costas. Uma puxada aberta, agora aqui, a unilateral é um movimento fechado, né? Agora aqui a gente vai para um outro movimento de puxada, mas agora aberta. Já fiz a primeira válida aqui, vou gravar para vocês aqui a segunda válida. E aí, seguindo aquela ideia, eu já vou usar o strap aqui, para conseguir garantir que não vai ser a pegada que vai me limitar aqui. E é isso. Então, tô hoje de relógio também, então isso vai me ajudar a controlar melhor o tempo de descanso. Então eu vou conseguir controlar, né, e garantir que eu estou descansando o tempo que eu já conheço o meu corpo, né, então eu já sei quanto que mais ou menos eu preciso desse descanso para que a fadiga não me afete. Ainda mais gravando, que eu perco um pouco a noção do tempo passando conforme eu vou falando. Então, o relógio me ajuda bastante quando eu tô gravando. Nossa. Aqui a gente chegou bem próximo, assim, as últimas repetições até saíram meio parciais. A ideia era chegar a 11, a décima primeira ele já saiu bem parcial. Então, isso quer dizer que a carga tá um pouquinho a mais assim do que a gente estava planejado para trabalhar, mas pelo menos a gente está chegando no que a gente quer, né? A ideia dessa semana é chegar bem próximo da falha. Então, como saiu parcial, eu tô esperando aqui dar um tempinho aqui, só para... E vou tentar completar, tirar essas duas que ficaram parciais. Vou tentar ver se agora sai elas um pouco mais limpas. Saiu limpas e depois já vi que ia sair parcial. Então, essa é a ideia. Agora aqui, vamos pro próximo de peito. Um outro movimento de supino. Agora, voltando aqui para fazer o inclinado, né? Já fiz a primeira válida aqui para ver se o peso tá certo. Dessa vez eu tomei cuidado para garantir que tá de fato no setup, né, que eu costumo fazer, então seja com o contrapeso aqui. O peso que estava anotado aqui, eu senti que para as repetições que eu teoricamente tenho que fazer, né, que seria ali para as 11, ele ficou um pouco leve, então tanto que saiu uma a mais assim, e eu acredito que ainda teria assim meio que uma ali na reserva. Então eu coloquei um pouquinho mais de peso, coloquei mais uma anilha de 2 em cada lado, que pode parecer pouco, mas eu tenho certeza que vai fazer diferença. E vamos tentar ver se sai as 11 repetições que eu quero. Se por acaso ficar pesado,
eu paro, dou uns 10 a 15 segundos para tentar extrair as repetições que faltarem. E se por acaso também ficar leve, eu vou seguir até chegar o nível de esforço, né, que eu quero, que é ali uma repetição na reserva ou nenhuma, realmente chegar na falha. Aqui eu também senti que ficou um pouco baixo o apoio, então vou subir aqui um pouco, talvez até mais uma, não sei, vou deixar assim, e vamos ver como é que vai sair. De fato, pesou, saíram 9, até essa última que quase não saiu. Admito que a concentração podia ter sido um pouquinho mais fácil, melhor. Aqui uma hora eu fiquei meio, não desesperado, né, mas bateu o medo aqui porque eu percebi que não tava baixo também ainda aqui o suporte, então se por acaso eu falhasse ia acabar vindo no meu peito, né? Então isso de fato assim deu um pouco de medo e aí isso desconcentra. Então subi aqui um pouquinho, vamos agora tentar tirar essas últimas duas. Agora sim, a gente foi até onde a gente foi de fato, até a falha. Só, por exemplo, foi até uma a mais do que as duas que ficaram faltando, né? Mas eu me senti bem seguro para tirar essa, porque a trava aqui de segurança ficou boa, né? Então eu senti que mesmo se por acaso eu acabasse falhando, eu ia estar seguro, né? Então agora é só guardar o peso. E é isso, fechamos aqui. Próximo agora é uma elevação lateral. Então é isso, vamos pra lá. Bom, aqui na elevação lateral, hoje eu gosto de fazer nessa máquina aqui, ainda mais hoje que tá vazia por causa do horário da academia. Geralmente essa máquina aqui sempre tá ocupada, mas eu gosto bastante de fazer dela, acho ela bem confortável. Eu sinto o meu ombro trabalhando em todas as partes do movimento, então eu gosto bastante daqui. Acho tão bom quanto no cabo, e geralmente eu faço lá pela praticidade, que é mais fácil achar um cabo livre do que essa máquina aqui tá livre. Mas já que hoje tá livre aqui, então eu vou usar aqui para mostrar para vocês como é que ela funciona. Então, eu sinto que aqui a máquina consegue me levar para um movimento que não pega tanto o trapézio, né? Uma coisa que é difícil às vezes de você fazer no próprio halter ou no próprio cabo, de você garantir que você está fazendo um movimento limpo e de fato assim, jogando mais pro ombro do que para trapézio, fazer esse movimento da ideia de alcançar, né, a lateral, de jogar o braço para fora. É normal, né? Você fica pesado, né? Mais nas repetições finais, e você acabar compensando, né? Roubando
jogando para algum outro músculo. Mesma coisa se eu estou fazendo um exercício de bíceps, né? E eu começar a fazer esse pêndulo aqui para ajudar, né, realmente no movimento. Eu sinto que aqui ela consegue me ajudar a manter esse movimento de expansão, né, de jogar para fora aqui e de fato concentrar o trabalho no ombro. Eu senti que aqui ficou não leve, mas assim, eu cheguei nas 11 repetições que era previsto e acho que ainda tinha um pouquinho mais de reserva. Não sei se tinha uma completa, mas de fato tinha um pouquinho mais. E o legal dessa máquina aqui é que ela tem a alavanca aqui para colocar só mais 2,5, então uma progressão pequena, né? Uma progressão gradual. A minha maior crítica a essa máquina é que, pelo menos a daqui, né, o cabo ele não está exatamente o mais tensionado possível, né? Então, por exemplo, essa parte daqui não tem nada. Então, de fato, é a partir daqui só que começa de fato a fazer força. E eu acredito que se fosse desde daqui ia ser melhor ainda para alongar o máximo aqui e ainda ter. E eu ainda tá sentindo o ombro trabalhar, né? Então, a minha única crítica aqui, coisa que no cabo, né? No cabo eu consigo controlar mais porque eu coloco ele um pouquinho mais alto e aí tenho essa tensão aqui nessa parte de baixo, né, do movimento, mas eu acho que acaba compensando pelo fato da mecânica dela ser muito boa. Então, fazer a segunda válida aqui, essa aqui eu gravo só porque a gente ficou conversando aqui, com os 2,5 a mais. Agora sim, senti que de fato cheguei na falha. É isso, vamos para a parte de braço agora. Bom, vamos aqui agora pro primeiro de braço. Aqui a gente vai fazer um exercício para bíceps. Aqui o Dr. Ricardo colocou o nome como rosca bayesiana. Mas assim, é basicamente um movimento em que a ideia vai ser trabalhar o bíceps na posição mais alongada, né, daqui dele. Então pode ser muito substituído com ou no banco inclinado com halter. Dá para fazer aqui até em qualquer cross que não tenha o banco, né, aqui. Eu acabo preferindo com o banco porque me ajuda a ter mais estabilidade, então eu consigo concentrar para de fato o trabalho tá indo todo pro bíceps e não ficar roubando, né? Aqui se eu estivesse fazendo sem o banco aqui, né, mesmo. Então, ou você pode também, se a sua academia, você pode mover o banco e levar o banco para um cross também, funciona. É um exercício bem fácil, assim, para te adaptar ou fazer em qualquer condição. E a ideia daqui é garantir que você tá com o braço atrás da linha do seu corpo, né? Então também cuidar para você não ficar fazendo esse movimento daqui nele, né? Então, obrigado, amor. Tá gravando. Nossa, aqui deu pra sentir bem a diferença de um braço pro outro, porque o final tava muito mais pesado na esquerda do que a direita. Mas você deu pra perceber, né, que
as últimas repetições já ficou muito mais difícil, eu já estava trazendo o cotovelo mais aqui para frente, estava fazendo esse movimento com o ombro aqui de trazer o braço para frente e para trás para ajudar, né, no movimento. Então assim, é basicamente essa concentração que tem que ter, de garantir que o cotovelo está atrás da linha do corpo, justamente para pegar essa posição mais alongada aqui do bíceps. E é isso. Então, agora que a gente já fez 2 válidas também, vamos agora pro tríceps, que vai ser o tríceps francês lá naquela máquina que vocês já estão acostumados de me ver. E eu acho que fecha o treino de hoje. Talvez tenha mais um ou outro de braço, não sei, vamos ver e eu falo pra vocês no próximo exercício. Isso mesmo, acabei de confirmar ali. Esse aqui já é o último. Depois daqui é cardio, fazer meia horinha de escada. Então vamos fazer valer a pena esse aqui. Acho que tá um pouco baixo aqui. E aí acaba que eu tô encostando aqui antes mesmo de chegar na minha amplitude máxima. Bem melhor agora. Senti que talvez desce para um pouquinho mais, então igual aqui vou ativar o 2,5. Pode ter sido também porque eu parei ele no meio, né, para ajeitar a altura, mas eu senti que tinha algumas ainda na reserva. Então o que eu vou fazer vai ser concentrar para extrair mais ainda tipo dessa última. Então eu já coloquei aqui o 2,5 a mais. Vou chegar nas 11 que eu quero na falha mesmo assim, talvez até colocar um outro ali parcial a mais, ou colocar alguma outra técnica de dar uma pausa, um rest pause, um drop, alguma coisa para garantir que a última de fato vai ser de fato, eu vou conseguir aproveitar bastante dela. Poderia também repetir aqui, mas por questão de tempo realmente ainda tenho que fazer o cardio. Eu acho que vai ser melhor eu garantir que vai sair uma válida muito boa. Eu acho que vai ser um aproveitamento melhor do meu tempo. E enfim, eu acho que isso é muito do feeling também, né? De como é que você está se sentindo no dia. Se tivesse um pouco mais de tempo, tivesse mais tranquilo, eu acho que eu optaria por repetir, né? De descartar essa série aqui. Poderia ter até descartado antes, assim, quando eu cheguei na 6ª, na 8ª ali, já vi que, talvez fosse ficar leve, poderia ter parado. E aqui foi difícil de perceber porque, assim, não é como se estivesse muito leve, né? Mas foi só, tipo, ao invés de chegar na última repetição com uma só na reserva ou até chegando na falha, eu senti ali que tinha umas 2 a mais ali, né? Então, poderia também ter feito mais repetições, né? Uma outra coisa que eu admito que talvez seja algo que eu tenha que melhorar. Quando eu ver que eu errei alguma coisa, de talvez focar mais na sensação de esforço, né, que eu tenho que ter, de fato, no trabalho, e fazer mais repetições, né, até chegar nessa percepção, né, que é o que a gente busca.
Esse aqui já pesou. Então, pode ter sido também uma questão de amplitude variante do que eu deveria. Então, dá esse descanso daqui e vamos buscar essas duas. Mas de fato não foi, falhei. É isso, então, fechou por aqui. Vou agora pro cardio. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho menor. Qualquer coisa, deixem os feedbacks aí de que vocês preferiam melhor do outro jeito ou desse novo. Valeu, até a próxima.